Bom, gente, agora nós vamos dar, nesse segundo vídeo, nós vamos dar continuidade à aula sobre a terra e a agricultura familiar no Brasil. No primeiro vídeo nós paramos nos principais parâmetros que definem a agricultura familiar, né? O agricultor familiar, tá? Então, aí nós vimos que o trabalho ele tem que ser predominantemente familiar, ou seja, na propriedade pode ter empregado permanente contratado, só que o número de membros da família que trabalham na propriedade tem que ser maior, tá? Ou pelo menos igual, ok? E o outro parâmetro que nós vimos que a renda bruta familiar nos últimos 12 meses, então a renda tem que ser familiar de todos os membros da família, ok? E dos últimos 12 meses de produção normal, tá? Inferior não pode passar de 415 mil. Isso aqui é importante destacar aqui que a agricultura familiar não quer dizer que o agricultor tem que ser pobre, tem que ganhar pouco. Ele pode ser um agricultor familiar, só que bem sucedido. Pode ser um bom profissional na área dele, então com a renda boa. Então, quando a gente fala agricultura familiar, não necessariamente a gente está associando ao cara pobre com a renda baixa. Ele pode ser agricultor familiar com a renda boa. Espera que seja, né? A gente trabalha para isso, ok? Outros parâmetros, pescador artesanal aí, que se dedique à pesca artesanal com fins comerciais, explorando atividade como autônomo, com meios de produção próprios e em regime de parceria com outros pescadores artesanais, ou em regime, né, de parceria, tá? Os extrativistas, que exerçam o extrativismo, né, ou seja, coleta aí de alguns produtos, tá? Isso tem muito no norte do Brasil, pessoal que coleta, faz extração aí de babaçu, de próprio açaí, tá? Então tem muito no norte do Brasil, então que exerce o extrativismo artesanal no meio rural, excluído o garimpeiro e faiscadores. Silvicultores, quem se dedica ao cultivo de floresta plantada, tá? Pode ser exótica ou nativa, e que espécies florestais nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes, ok, gente? Quilombolas, acho que aqui na região não temos quilombos, pelo menos eu acho que não. Os integrantes de quilombos que pratiquem atividades agropecuárias aí, tá? O indígena também ele pode ser enquadrado como agricultor familiar, desde que ele preencha os pré-requisitos que nós acabamos de citar ali atrás, tá? Aquicultores, ou seja, aqueles cultivos no meio aquático, tá? Por exemplo, tilápia, cultivo de tilápia, de camarão, de ostra, são todos exemplos aí de aquicultores. Peixe ornamental, tá? Que se dedica ao cultivo de organismos que tenham na água seu normal ou mais frequente meio de vida, explora a área não superior a 2 hectares de lâmina d'água. Se for um tanque-rede, aí, explorar no máximo 500 metros cúbicos, ok? Então vamos lá. A declaração de aptidão ao PRONAF é o principal mecanismo, é o que identifica o agricultor familiar, é a DAP, identifica e qualifica ele como agricultor familiar, tá? O produtor que ele se enquadrar como agricultor familiar, ele vai solicitar a declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP. Com esse documento, com a DAP, ele vai ter acesso aí a pelo menos umas 15 políticas públicas voltadas para a agropecuária, tá? O PRONAF, né? Programa de Fortalecimento aí de Agricultura Familiar, que é o crédito, uma ferramenta de crédito rural, é a mais importante das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, ok? Onde o agricultor vai solicitar a DAP? Vai solicitar na Ematerra aqui em Minas, por exemplo, ou em sindicato de trabalhadores rurais, também emitem DAP, tá? Em alguns municípios, então nesses órgãos, tá? É importante, a DAP é um documento gratuito, não pode ser cobrado, ok? E ela foi criada para identificar e qualificar o agricultor familiar, tá? E
o agricultor de posse da DAP, ele pode ter acesso a mais de 15 políticas públicas. Exemplo de política pública para a agricultura familiar: o PRONAF, acabamos de falar, o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, o PENAI, que é o agricultor que pode vender alimento para merenda escolar, tá? É um programa muito bom, os preços excelentes das mercadorias, tem muito produtor já conseguindo vender, tá? Assistência técnica e extensão rural gratuita, programa Garantia Safra e seguro da agricultura familiar, todos esses programas, ok? Aqui está a foto de uma DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF, tá? Seria uma parte da DAP, tá? Aqui são a identificação do produtor e do cônjuge. Aqui embaixo a renda é obtida aí das diferentes atividades que ele desenvolve na propriedade, ok? Essa aqui é a segunda parte da DAP, tá? Então vamos lá. Diferença da agricultura patronal e familiar, tá? Na agricultura patronal há uma separação entre a gestão e o trabalho, a administração e o trabalho. Na agricultura familiar, a gestão é intimamente relacionada aí com o trabalho, ok? Na agricultura patronal, vamos resumir aqui, gente, senão o vídeo a gente não consegue falar pouca coisa no vídeo. Agricultura patronal, ênfase na especialização, ou seja, na especialização de produto, né? Geralmente a agricultura patronal produz um tipo só de produto, ou seja, ou só milho, ou só soja. Na agricultura familiar essa produção é bem diversificada, ok? E na agricultura patronal o trabalho assalariado é predominante e na agricultura familiar o trabalho assalariado é complementar. Todas as tecnologias da agricultura patronal é voltada para a diminuição da mão de obra necessária, ok? E vamos lá. Importância da agricultura familiar para o Brasil, gente. A agricultura familiar, 85% de todas as propriedades aqui no Brasil são da agricultura familiar. Só que esses 85% de estabelecimentos da agricultura familiar, eles só ocupam 25% da área total do país. Então, ou seja, 85% de propriedades só ocupam 25%, 24% do tamanho da área. Significa que essas propriedades são muito pequenas. Os outros 15% de agricultor empresário dominam o restante dos 75% de toda a área, ou seja, só propriedades grandes. Pessoas ocupadas aqui no meio rural, 74%, quase 75% das pessoas ocupadas no campo são da agricultura familiar, ok? Então gera muito mais emprego, muito mais ocupação, tá? Do que a agricultura empresarial.